Aloha English, alunos e alunas, Teacher Mark, aqui com vocês, para a aula 1 do módulo 2. O módulo 2 é um módulo dedicado à gramática, ao estudo da mecânica da língua, diferentemente dos módulos ímpares, 1, 3, 5, onde nós temos mais funções, estudo de expressões, de vocabulário, uma coisa mais voltada à conversação. Módulo 2, módulo 4 e módulo 6 é gramática, então é uma aula um pouquinho mais técnica, mas também super importante. Então vamos lá, claro que nós vamos começar pelo presente simples, mais simples que isso não fica. Simple present, nós vamos ver também hoje dias da semana, meses, estações e como falar ano. Como é que a gente fala ano, 2000, 1900, blá blá blá, veremos isso hoje também, na aula de hoje. Então, partiu. Módulo 2, aula 1, Simple Present, days, months, years. Tá aí, Simple Present, a figurinha fácil, a gente já viu. Vamos só dar uma pincelada aqui na técnica de como utilizar esse tempo verbal. Simple Present, para que a gente utiliza? The present tense, ou seja, o tempo presente, né? Tense quer dizer tempo verbal, no jargão do inglês como segunda língua, é a forma base do verbo. Vejam aí, is the base form of the verb. Tipo, I work in Santos. Eu trabalho em Santos. Eu trabalho. Não trabalhei, nem vou trabalhar, nem estou trabalhando. Esse é o presente simples. I work in Santos. Porém, já vimos também, é só relembrar, na terceira pessoa, ele ou ela, ou isso, que nem eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele, pode ser também ela, e pode ser para coisas, também no singular. Terceira pessoa no singular, aí, ó, she, he and it. Nós acrescentamos a letra S depois do verbo. I work, she works. I work, he works. I work, it works. Ah, it também trabalha? It, sim, funciona. Work, além de trabalhar, é funcionar. Então, o computador funciona, it works. O telefone funciona? It works. Com S, tá? Porque é uma terceira pessoa. No caso de perguntas, olha aí, ó. Do you play the piano? Você toca piano? É uma pergunta. Do you play the piano? Tem um auxiliar do antes. Onde você mora? Where do you live? Tem um auxiliar do antes. Porque live é um verbo. Então tem que ter verbo auxiliar. Terceira pessoa, where does he come from? Lembra do S a mais no verbo? I work, she works. I work, he works. I live, she lives. I live, he lives. Na pergunta é a mesma coisa, só que ao invés de estar no verbo auxiliar. Ou melhor, ao invés de estar no verbo principal, esse S extra, I work, he works, I live, he lives. Na pergunta ele está no auxiliar, no verbo auxiliar. Do you live? Where do you live? Where does he live? Where does she work? Aqui, por exemplo, where does he come from? Where does he come from? Da onde que ele vem, quer dizer, da onde que ele é. Do Tom and Mary live in San Francisco? Tom and Mary é uma terceira pessoa, mas do plural. Então é o equivalente a they. No verbo to be, né? I, you, he, she, it, we, they. Eles ou elas. Então mantém o do. Does é só para he, she and it. Recapitulando. Onde que eles trabalham? Where do they work? Nunca é demais reiterar, para quem está começando a estudar inglês agora. A gente usa aí do and does, we use do and does to make questions with the present simple, tá? Então isso aí vale para o tempo presente, para o presente simples. We use does for the third person singular, como vimos aí, she, he and it. E do para todos os outros. A gente usa do and does com question words. Question words, pessoal, question words também é conhecido como WH questions, ou seja, perguntas com WH. What, o que, where, onde, when, quando, why, por quê. O how também tá aí, tá? Como se fosse um primo, não começa com WH, mas também tá na patota, tá na família aí. São essas perguntas básicas. What, where, when, why, who, quem. Então, por exemplo, where do, olha aí, o auxiliar do. Where do Tom and Mary live? What does Mary do? Mary, uma terceira pessoa. What does Mary do? When does Tom usually get up? Get up é levantar, né? Sair da cama. When does Tom usually get up? Uma resposta viria um horário, né? Tom usually gets up. Olha, gets com S. Tom usually gets up at 7, que nem eu.
Porém, pessoal, atenção aqui, ó. But questions with who, tá? Que é quem, geralmente não usa do ou does. Por quê? Porque o who já é a própria pergunta, né? Quem, né? Quem é, quem vai, ou quem está. Então, who lives in New York? Eu não colocaria do aí. Who lives? O who já é a própria pergunta. Já está perguntando quem, né? Não está perguntando onde você vai, quando que você acorda, por que que você faz isso. É quem é? Who lives in New York? Quem mora lá? Who plays football at the weekend? Ah, eu jogo. Who plays football at the weekend? Então aqui o who já é a própria pergunta. Ele pode prescindir, ele não precisa, tá? Do verbo auxiliar do ou does. Who works at Amazon? Ah, eu trabalho. I work at Amazon. Who works at Amazon? Então o who já é a própria pergunta, tá? Não é necessário do ou does. O que eu poderia perguntar é com quem você mora, mas aí é você que mora, né? Who do you live with? Who do you live with? Quem você mora com? Mas até aí, a pergunta aí é com quem você mora, né? É você que está conjugando o verbo. Então, who, via de regra, não tem, do ou does. Present simple negatives, né? Uma frase negativa. I like tennis, but I don't like football. Don't é o do mais o not, abreviado, tá? Do not, don't. I don't live in a big city. I don't play the piano, but I play the guitar. Tá? Então, present simple negative, do not ou don't, na forma abreviada. They don't work at the weekend. Eles não trabalham nos finais de semana, ou elas não trabalham nos finais de semana. They don't work at the weekend. They do not work at the weekend. Muito mais comum a forma abreviada. They don't work at the weekend. John doesn't live in San Francisco. John does not live in San Francisco. John doesn't live in San Francisco. Does not. Frase negativa. Mary doesn't drive to work. She goes by bus. Quer dizer, ela não vai de carro para o trabalho. She does not, ou Mary does not drive to work. Doesn't, na forma abreviada. Então aí, we use do and does to make negatives, tá? Acrescido do not. Do, does. Don't, doesn't. Para que a gente usa o presente simples? Basicamente, para falar de alguma coisa que é verdade no momento. Agora, por exemplo, eu tenho 53 anos, eu estou com 53 anos. I am, ou I'm 53, ou I'm 53 years old. Eu sou professor de inglês. I'm a teacher of English. I am, ou I'm a teacher of English. É uma coisa que é verdade nesse momento e vai continuar sendo em princípio. He lives in Canada. Ele mora lá. He lives in Canada. É um fato, uma coisa que é verdade. Tá? É uma condição. Então, vou usar o presente simples para reportar isso. Que mais? Coisas que acontecem regularmente. Regularmente no tempo presente. I play football every weekend. Um exemplo, ou eu vou surfar. I go surfing every weekend. Ou I work every day. Eu trabalho todo dia. I work every day. Eu vou para academia 2 vezes por semana. I go to the gym. I go to the gym twice a week. Então, é uma coisa que acontece regularmente no presente. Para falar de rotina, tá? Para facilitar, falar de rotina. Então, a gente usa o presente para falar de rotina. Frequentemente, nós usamos advérbios de frequência, tais como sometimes, que é às vezes, always, que é sempre, e never, que é nunca, junto com um presente simples, tá? Então, eu às vezes vou ao cinema. I sometimes go to the cinema. Ela nunca joga futebol. She never plays football. Never, nunca, né? É um advérbio de frequência. I always exercise in the morning. Eu sempre me exercito de manhã. Always é um advérbio de frequência. Eu geralmente tomo uma xícara de café. I usually have a cup of coffee in the morning. Usually, geralmente. Mas o presente simples. Para falar de rotina, para falar de coisas que acontecem frequentemente. Tudo bem, pessoal. Vamos passar aí para os dias da semana. Acho que não tem maiores questionamentos aí no present simple. A gente já viu bastante.
Mas se tiver aí, porventura, alguma dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp ou me passa lá um direct no Instagram. É mais fácil falar comigo no grupo, né? Todo mundo que tá aqui é meu aluno. Dias da semana. Os dias da semana começam com letra maiúscula. Aí, ó, the days of the week in English begin with capital letters, ou capital letters. Capital, letra maiúscula. Você pode falar também uppercase para letra maiúscula. Olha lá, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. São os weekdays, dias da semana. E Saturday and Sunday, ou Saturday and Sunday, weekend, né? Final de semana, week, mais a palavra end, final de semana, weekend. Olha aí, Saturday and Sunday são conhecidos, are known as the weekend, a.k.a. Are known as the weekend, also known as, também conhecido como, also known as the weekend. Então são esses os dias. Sempre a gente usa a preposição on, tá? Na segunda, on Monday. Na quarta, on Wednesday. Na sexta, on Friday. On. No sábado, on Saturday ou on Saturday. Sempre dia da semana com letra maiúscula, tá? Então, weekdays, Monday through Friday, e weekend, Saturday and Sunday, ou Saturday and Sunday. Meses, também. Meses também começa com letra maiúscula, tá? The months of the year in English begin with capital letters, ou capital letters, se estiver na Inglaterra. January, February, March, April, May, June, July, não é July, é July, August, não são de August, September, October, November, December. Esses são os meses do ano, sempre com letra maiúscula, capital letter ou uppercase, pode falar também. O oposto é lowercase, letra minúscula, lowercase, uppercase. Então tá aí os meses, estações do ano, né? São 4, né? 4 seasons, tem até uma música do Vivaldi, né? Aquele violinista, né? 4 estações, 4 seasons. Summer, verão. Winter, inverno. Spring, primavera. E o outono tem 2 nomes. Autumn, como se fosse um autumn or fall. Fall também é cair. Por que chama fall? Porque as folhas caem no outono. Vocês já devem ter visto aquelas fotos de folhagem de outono, fall foliage, nos Estados Unidos, Canadá tem muito, que fica 4 cores, laranja, vermelho, amarelo, uma outra tonalidade meio vinho, é lindo. Fall, então as folhas caem, daí o nome fall, né? Ou autumn. Summer, winter, spring e autumn or fall. What's your favorite season? My favorite season is spring. Os dias são ensolarados, naquele calor, também não é tão gelado e dá muita onda boa para quem gosta de surfar. What's your favorite season? Então, fall, aí, a gente fala nos Estados Unidos, e autumn no resto do mundo, in the rest of the world. Como é que a gente expressa ano em inglês? Tá aí uma pergunta recorrente, né? Tudo bem. O ano a gente divide em 2, tá? É uma forma de você expressar os anos, de você falar o ano correto. Então, os primeiros 2 dígitos e os últimos 2 dígitos. Por exemplo, aí, né? 1984, aliás, belíssimo livro. Se você não leu, leia. 1984, olha como eu falei, 1984. 1984 ou 1984. 1984. O que eu fiz? Eu dividi 19, os primeiros 2 algarismos, né? 19 e 84. 1066 eu posso falar 1066 ou 1066. Essa aqui é uma forma de falar. Poderia falar 1066. 1000, que é 1000, 1066 ou 1066. 1066, de 2 em 2. 1652, eu posso falar 1600, mas é mais fácil falar de 2 em 2. 1652, vejam. 1652. Você pode falar 1652, 1652, mas é mais fácil falar 1652. 1652. 1941, 1941, pode. 1940, pode, mas é mais fácil falar de 2 em 2. 1941.
1941. Ah, meu pai nasceu em 41. My father was born in 1941 ou 1941. De 2 em 2, 1941. 2017, você pode falar perfeitamente 2017, ou de 2 em 2, 2017, olha lá, 2017 ou 2017. Então, de 2 em 2 é uma forma de falar. Porém, os anos depois de 2000, tá, que a gente fala 2000, né? 1000 é 1000. Para os anos de 2001 até 2010, olha lá, dica importante. Para os anos de 2001 a 2010, a maneira mais comum de dizer o ano é 2000, 2000, mais o número. Por exemplo, 2001, 2001. Você não falaria 2001? Não é comum, tá? Então, é de 2000 até 2010, tá? Então, 2001, 2005, 2005. Você pode falar 2005, 2005? Pode, mas é mais comum, olha como eu coloquei aí, ó, the most common way, o jeito mais comum, tá? Entre 2000 e 2010, você fala 2000 mais o número seguinte, até 2010. Então, 2005, 2005, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2010, 2010 ou 2010. 2010. Essa regra vale para 2001, tá? Se fosse só 2000, 2000. Ah, quando é que ele nasceu? Ele nasceu em 2000, 2000. Então, de 2001 até 2010, pode aplicar essa regra aí. Não é regra, é uma dica, tá? Uma forma de falar. Para os primeiros anos, depois de 2010, você vai escutar duas alternativas diferentes, tá? Então, por exemplo, 2012, algumas pessoas dizem 2012, tá? 2012, 2012, enquanto que outros falam 2012 ou 2012, 2012. Os dois são usados aí, they are both used and both correct, tá? Então, escolha do freguês. Daí para frente, né, depois de 2010, você vê dois jeitos diferentes de falar. Você pode continuar com 2000 mais o número, 2015, 2015, 2018, 2018 ou 2018, 2015, 2020, 2020 ou 2020, 2020, 2020. Os dois são corretos. Outra dica aqui importante, os anos aqui da primeira década de cada século, tá? Então, por exemplo, 1910, 1810, 1710 e Companhia Limitada, por exemplo, em 1705, como tem o zero, na 1701, 1804, 1907, 1908, na primeira década, a gente pronuncia o zero, só que o zero é pronunciado O, que nem a letra O. Vejam aí, ó, 1508, 1508, esse O é o zero, tá? É como se fosse 1508, e realmente é, 1508, 1508. 1709, 1709, esse O é o zero. Eu estou falando, na verdade, 1709, 1508, 1901, 1901, 1901, esse O é o zero. Quando o ano termina em dois zeros, tá? Redondo, 1500, 1400, 1600, 1700, 1900, o ano a gente fala com os dígitos antes do zero, por exemplo, 1300, 1300, seria 1300, esquisito, né? Mas é como se fala, 1300, 1300, é mais comum você falar, perdão, mais comum você ouvir 1300, 1700, tá? No ano de 1700, 1700, 1700. O ano de 1800, 1800, 1800, 1900, comecinho lá do século 1900, o ano que começa com 00, 1900, 1900. É como se fala. Quando nós nos referimos ao século todo, né, 1500, 1600, século XV, século XVI, a gente coloca um S no final. Então, the 1500s
é de 1501 a 1599, the 1500s, né? Então seria os anos, no plural, os anos de 1500, de 01 a 99, 1500s. 1800, né? The 1800s. Seria todos os anos de 1800, 1801 até 1899, the 1800s. Você pode falar também, aí no caso, século XVI, né, para todos os anos de 1500, que é um para frente, 16th century and 19th century, ou seja, século XVI e século XIX, 16th century and 19th century. Muito bem, tá aí. Aula 1 do módulo 2, gramática, grammar, mais dias, meses, estações e ano. Vejo vocês aí na aula 2 do módulo 2. Tenham um ótimo dia, have a great day, ou have a great one, se for à noite, have a great one. Bye, aloha.